Recentemente, até youtubers cristãos como Rafael Bittencourt e Pastor Antônio Júnior comentaram sobre este assunto que é: será que há uma profecia bíblica sobre zumbis? Será que a ideia de mortos-vivos, como nos filmes de ficção, já estava previsto na Bíblia? Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Tavinho e hoje eu gostaria de comentar aqui com vocês sobre um assunto que até pouco tempo atrás não era muito comum no meio cristão, mas sim nos filmes, séries, jogos, como Resident Evil, The Walking Dead, The Last of Us, enfim, sempre foi algo mais relacionado à produção de ficção. Mais recentemente, algumas pessoas têm publicado e têm comentado sobre uma suposta profecia bíblica que mencionaria zumbis no futuro, os famosos mortos-vivos. Mas será que é realmente isso que a Bíblia diz? Será que é realmente essa a interpretação correta em relação a alguns textos? No caso, nós vamos usar duas passagens específicas que mais são usadas em relação a este assunto sobre zumbis. Bom, então fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai ter uma resposta à luz das Escrituras, amém? Mas antes da gente seguir, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você receber todos os conteúdos que eu enviar, vídeo de palavra, ministração, louvores. Você pode dar uma olhada aqui no canal, tem muito conteúdo que já vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Se esse vídeo te abençoar ou te ajudar de alguma forma, deixa o joinha para que o YouTube recomende ele para mais pessoas, amém? Bom, meus irmãos, indo direto ao ponto, vamos ler a passagem, uma das passagens que muitos acreditam estar relacionada a um apocalipse zumbi que vai acontecer, que está escrito lá em Zacarias, capítulo 14, versos 12 e 13, que diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Talvez você já tenha lido essa passagem ou ainda não, mas é de fato que, olhando agora esse texto, com essa ideia de zumbis, realmente dá essa impressão de que realmente Zacarias profetizou os zumbis, os mortos-vivos. Mas irmãos, desde já eu adianto para vocês que não. A Bíblia não profetiza um apocalipse zumbi que vai acontecer. Não. O que nós conseguimos entender na palavra de Deus num contexto geral, em relação até mesmo a essa profecia, isso não aconteceu. Quando nós olhamos o contexto de Zacarias 14, está falando sobre o fim dos tempos, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o tempo do Apocalipse. Então isso ainda não aconteceu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia no modo geral, esta praga que o Senhor ferirá a muitas pessoas não está relacionada a zumbis como nós vemos nos filmes e séries. Quando nós olhamos para estas características, nós conseguimos entender que essa praga possivelmente será uma espécie de lepra. Uma lepra muito forte, muito terrível, que vai atormentar essas pessoas. Como nós lemos aqui, todos os povos que guerrearem contra Jerusalém, que forem contra Israel. Nós vamos ver um exemplo, no caso de Jó. O que Jó passou é um pouco parecido com essa descrição que nós vemos aqui em Zacarias. E Jó, muitos estudiosos acreditam que a doença que ele teve foi a lepra. Não há uma confirmação exata, mas muitos acreditam que sim, foi a lepra. Acompanhe em Jó capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. E observe também, falando sobre a mesma doença, em Jó capítulo 7, versículo 5, que diz assim: A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se faz abominável. Como nós podemos ver, irmãos, nesse período tão terrível que Jó passou, mas que não é o assunto central do vídeo, mas Jó, como nós podemos ver, provavelmente a doença que Jó
recebeu pelo inimigo, né, que Deus permitiu o inimigo ferir ele dessa forma, foi a lepra. Quando nós olhamos essas características e comparamos com as características de Zacarias 14, nós vemos que possivelmente será uma lepra. Eu não vou colocar as imagens aqui, mas basta qualquer um de vocês procurar na internet fotos, imagens, vídeos de alguém que já teve essa doença e os irmãos vão ver como é algo terrível, é algo muito forte de se ver. E como esse período, né, apocalíptico, sim, né, de Zacarias 14, versos 12 e 13, será a ira de Deus sobre a humanidade, a ira de Deus sobre todos aqueles que forem contra o povo de Israel, aos servos do diabo, aos servos do anticristo, aqueles que terão a marca da besta, não será uma lepra comum, será uma lepra terrível, como nós podemos ver aqui, que vai afetar a língua das pessoas e a órbita dos seus olhos. Então por isso que nós vemos também no versículo 13 que diz assim: naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então imagina todas aquelas pessoas agonizando ali em dor, em sofrimento, com toda a pele do corpo, a carne apodrecida, a língua apodrecida. Provavelmente as pessoas ou não vão conseguir falar ou vão falar muito pouco, não vão conseguir se comunicar direito. E se também a órbita dos olhos vai estar apodrecida, ou aquelas pessoas também não vão conseguir enxergar direito, ou também vão estar praticamente cegas se não estiverem cegas. Então realmente tudo isso acontecendo de uma vez será uma grande confusão. Até a aparência realmente pode parecer de uma horda de zumbis, né? Uma coisa terrível, horrível. Mas realmente, como muitas pessoas acreditam que vai ser, como é em alguns filmes e séries, não será assim. Será um período específico em que o Senhor virá de Deus essa praga que ferirá essas pessoas. Amém? E também uma outra passagem que muitos ligam com esse texto de Zacarias está lá em Apocalipse capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: e foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, como é um texto também que fala sobre um período terrível que vai haver na grande tribulação, muitas pessoas acreditam que esse texto está ligado com Zacarias, e é uma possibilidade de ser, mas ainda assim não é uma base para um apocalipse zumbi como muitos acham. Como nós vemos aqui, será um período de 5 meses, como está escrito, onde o Senhor vai permitir que seres malignos, demônios, atormentem, venham a ferir os homens. E como nós lemos, os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. O que isso quer dizer? Que essas pessoas receberão um castigo, um juízo de Deus, e isso vai ser em vida, porque dependendo de como realmente será esse castigo, se existisse a morte, se Deus ele permitisse a morte comum como nós estamos acostumados, em poucas horas ou em poucos minutos essas pessoas já morreriam. Mas não, esse castigo será por 5 meses. Então, para que essas pessoas vivam esse castigo, vivam esse momento terrível da ira de Deus, o Senhor retirará a morte deles. Por isso que diz que eles buscarão a morte e não vão encontrar. É como se eles subissem em um alto prédio, se jogassem lá de cima, vão cair no chão, vão estar todos estraçalhados, mas não vão morrer, porque é um período que o Senhor vai tirar a morte e vão permitir que eles vivam por 5 meses essa tormenta, esse período terrível, porque é algo determinado pelo Senhor. Então, nós conseguimos entender que sim, há profecias bíblicas para o futuro, para a grande tribulação, mas não é um apocalipse zumbi. A Bíblia não determina que o mundo vai acabar como nos filmes, em que 90% da população é dizimada por um vírus que faz com que as pessoas virem zumbis mortos-vivos. Não é assim. Se você observar a Bíblia a partir mais ou menos de Apocalipse 19 e 20, dali para frente até o final, Apocalipse 22, você já consegue ter uma boa noção de como será o fim de todas as coisas. E não está ligado a mortos-vivos
e nem apocalipse zumbi. Amém? Então, nós devemos sim crer na palavra de Deus, porque tudo que está escrito já está determinado. Como está escrito em Apocalipse 9:15: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Não que essa profecia esteja ligada ao que nós estamos falando, apenas para os irmãos entenderem que tudo já está determinado, como nós lemos: hora, dia, mês e ano. Então as profecias vão se cumprir e vão acontecer. Mas nós temos que ter discernimento, irmãos, daquilo que realmente as escrituras nos diz e aquilo que não. Aquilo que é invenção, é ficção, é imaginação do homem. Porque nós temos que entender que está muito próximo o tempo do fim. A grande tribulação, ela vai acontecer e será um período único na humanidade. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então nós conseguimos entender que o período da grande tribulação será um período terrível. De todas as coisas ruins que já aconteceu na humanidade, nenhuma vai se comparar com a grande tribulação. Por isso que nós vemos profecias daquele nível que nós vemos, de coisas tão profundas, tão terríveis e duradouras e que vão acontecer, porque vai ser o período da grande ira de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que rejeitam a verdade de Cristo e servem ao anticristo, ao antimessias. Então nós temos que vigiar e orar, nós temos que viver a nossa vida como Jesus nos ensinou, como está lá em Marcos capítulo 13, versos 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, como nós conseguimos ver nessa passagem, nós temos que vigiar e orar o tempo todo. E como diz no versículo 33, olhai, ou seja, nós temos que observar os sinais, ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Então não é tempo de brincar, não é tempo de nós vivermos um pé no mundo e um pé na igreja, é tempo de nos posicionar, pois nós não sabemos quando vão acontecer todas essas coisas, mas por Deus tudo já está determinado. Então vigie, ore, se você ainda não se entregou a Cristo, se entregue, não fique perdendo o seu tempo com coisas do mundo, com fábulas do mundo, mas entregue o teu caminho a Jesus, entregue a tua vida, a tua família a Jesus, para que a salvação entre na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ser o mais breve possível. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, WhatsApp, grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram, todas as redes sociais que você puder pegar o link desse vídeo, clicando no botãozinho de compartilhar e mandar para o máximo de pessoas possíveis, já vai ajudar bastante. E deixa também o seu comentário, mostrando a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.